Agora, pessoal, quando essa busca por estabilidade, tá? Ela se der por uma ligação iônica, você espera, tá? Que ali ocorra uma transferência de elétrons, beleza? Então, olha, quando o elemento busca uma estabilidade, ele se combina com outro através de um compartilhamento de elétrons, seria uma ligação covalente. Quando o elemento se combina com outro, tá? E ocorre uma transferência de elétrons, é uma ligação iônica, tá bom? Essa ligação iônica, ela também pode ser chamada de ligação eletrovalente, tá? E ocorre a transferência de elétrons, e aqui a gente tem que pensar numa seguinte situação. Cara, o átomo que vai transferir o elétron, ao transferir elétron, ele não transferiu algo negativo, então ele perdeu o elétron, né? Então ele se tornou o quê? Uma espécie carregada positivamente, se tornou um cátion. O átomo que recebeu o elétron se tornou uma espécie carregada negativamente, beleza? Então se transformou num íon que a gente especifica como ânion, tá bom? E aí, como eu tenho agora polos, um polo positivo e um polo negativo, a gente tem uma atração ali, né? Beleza? Entre o cátion e o ânion, uma atração que a gente chama de atração eletrostática. A ligação iônica ela vai ocorrer normalmente entre um metal e um ametal, tá bom? Aonde a gente tem que pensar o seguinte, quem vai transferir o elétron é o metal, beleza? O metal é positivo, tá? Perde elétron com uma certa facilidade quando comparado ao ametal, tá bom? Um exemplo típico é o seu sal de cozinha, né? Por exemplo, o NaCl, né? O seu sódio ligado ao cloro. Se o sódio está na família 1A, tá? O sódio ele apresenta um elétron na última camada, nessa camada aqui de valência, tá? O cloro está na família 7A. Olha quantos elétrons ele apresenta na última camada. 7 elétrons. Aí, o que o Felipe me ensinou? Que o metal transfere o elétron para o ametal. Então, quem vai ter que transferir é quem? O sódio. Olha a última camada do sódio, não tem apenas um único elétron? Ele tem que transferir. Então, o metal sempre vai perder a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Se o sódio tem um elétron na última camada, ele vai perder um. Se fosse o cálcio, tu ia ver que o cálcio teria 2 elétrons na última camada. Aí ele ia perder 2, tá bom? Então, o sódio vai perder um elétron. Ué, mas se perdeu um elétron, ele não ficou estável com gás nobre? Claro que ficou. Porque se essa camada de valência morreu, a nova camada de valência, que é a camada L, apresenta 8 elétrons na última camada. Então, essa espécie aqui, o meu cátion, tá? Beleza? Está estabilizada com gás nobre. O sódio adquiriu sua estabilidade. E o cloro? Recebeu um elétron transferido pelo sódio, e agora antes ele tinha 7 elétrons na última camada, agora ele está com 8. E aí ele está carregado negativamente. Tá bom? Beleza? Então, meu metal transfere para o ametal. Aqui são exemplos que você pode fazer, né? Eu fiz até quando a gente viu em sala de aula, tá? Do cálcio com flúor, do césio com enxofre e do magnésio com o nitrogênio. Tá bom? Lembrando que o metal ele perde o que ele tem na última camada e o ametal recebe o que falta para 8. Tá bom? Então, em casos que você vai ter a seguinte situação, o magnésio tem 2 elétrons na última camada. Ele perde os 2 elétrons da última camada. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Aí, o que o aluno costuma fazer é o seguinte: pô, mas o magnésio se ele vai transferir 2, o nitrogênio, se tem 5, não precisa de 3 para 8 na última camada, então como é que ele vai ganhar 3 se o magnésio transfere 2? Não interessa. O nitrogênio ele vai ganhar 3 de qualquer maneira. É que ficaria mais 2, é que ficaria menos 3. E aí você compensa no balanceamento das cargas, né? Que é aquele seu multiplicar cruzado. Aí você balanceia as cargas. O seu composto iônico, ele é sólido. Pensa no teu sal de cozinha. Ele vai ser sólido na temperatura ambiente, tá bom? Quando você compara com a covalente, apresenta uma temperatura de fusão e ebulição elevada, tá? E eles não conduzem corrente elétrica no seu estado natural. E estado natural? Sólido. Mas em meio à água ou quando está fundido, né, quando acontece a fusão, passa para o estado líquido, eles são capazes de conduzir sim corrente elétrica, tá? Porque eles sofrem a dissociação, né? Eles apresentam uma estrutura cristalina, né? São cristalinos, duros e quebradiços, e a maioria é solúvel em água. Tá bom, pessoal? Beleza? Um grande abraço a todo mundo.